Projeto de curricularização da extensão do curso de Pedagogia UniOeste primeiro ano, Filosofia, sob a coordenação da professora Cléria Maria Wedden. Série Ciência e Fé com Galileu Galilei. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Com Química das Crianças, onde o conhecimento é servido com uma boa dose de humor e descontração. Eu sou o Douglas e hoje estou acompanhado com meus amigos de sempre, Madison, Alisson e Vardelei. Como vocês estão? E aí, galera, prontos para mais um papo animado sobre ciência? Olá a todos, estou ansioso para mais uma conversa interessante. Olá pessoal, eu estou ótimo e espero que todos vocês estejam também. Então, bora lá? Que eu estou pronto para aprender e compartilhar novos conhecimentos com vocês. Para começar, que tal falarmos um pouco sobre Galileu Galilei, o protagonista da nossa conversa de hoje? Vocês sabiam que ele foi uma figura icônica, não só na ciência, mas também na história da humanidade? É verdade, Douglas. Galileu foi um pensador da Renascença, nascido na Itália em 1564. Ele era um verdadeiro polimata, ou seja, um cara que dominava várias áreas do conhecimento, como física, matemática, astronomia e filosofia. E além de suas incríveis contribuições científicas, Galileu também era conhecido por sua personalidade marcante e seu temperamento rebelde. Caraca, é isso mesmo. Uma das maiores controvérsias, digamos assim, em que Galileu se envolveu foi sobre a ideia de que a Terra gira em torno do Sol, ou seja, estamos aqui falando sobre o heliocentrismo. Ele defendeu essa teoria com unhas e dentes, mesmo enfrentando a oposição da Igreja Católica na época. É justamente nesse contexto que surge a famosa Carta de Galileu para Monsignor Piero Dini, escrita em 1615. Um documento histórico que reflete não apenas as descobertas científicas de Galileu, mas também sua coragem e sua visão progressista. Tá, mas vamos parar para pensar. Naquela época, Monsenhor Piero Dini, apesar de ser um grande amigo de Galileu Galilei, também ocupava o cargo de relator apostólico em Roma. Então, vocês acham que ele entendeu bem o que Galileu estava tentando dizer? Porque eu acho que ele devia estar acostumado com os dogmas da Igreja Católica, não é mesmo? É uma boa pergunta, Vardelei. Será que ele ficou coçando a cabeça ou deu umas risadas quando leu a carta? Acho que é algo que nunca vamos saber ao certo. E vocês já pararam para pensar na coragem que Galileu teve ao desafiar os conceitos estabelecidos na época? Ele estava enfrentando todo um sistema de crenças arraigadas. É fascinante pensar em como as ideias de Galileu continuam a nos inspirar até os dias de hoje. Ele foi um dos pioneiros abrindo caminho para uma nova era de pensamento científico. Isso aí, Madison. E hoje vamos explorar um pouco mais sobre essa carta e seu impacto na história da ciência. Muito bem, vamos realizar agora então a leitura da tão esperada carta. Vamos lá? Carta a Monsenhor Piero Denis. Muito ilustre e reverendíssimo senhor, meu respeitabilíssimo. Porque sei que Vossa Senhoria, muito ilustre e reverendíssima, foi prontamente informada das repetidas invectivas que fez algumas semanas. Foram feitas do público contra a doutrina de Copérnico e seus seguidores, e ademais contra os matemáticos e a própria matemática. Por isso, não lhe repetirei nada a respeito desses particulares que soube por outros. Mas bem, que desejo que o senhor saiba como não se arquitetaram as incendidas iras daqueles que, embora nem eu, nem outros tenhamos feito um mínimo movimento ou mostrado ressentimento acerca dos insultos com que fomos, não com muita caridade agravados, pelo contrário. Tendo voltado de Pisa, o mesmo padre que se tinha feito ouvir naquele ano em conversas particulares, deixou pesar de novo a mão sobre mim, tendo-lhe chegado, não sei de onde, cópia de uma carta que escrevi o ano passado ao padre matemático de Pisa, a respeito de citar as autoridades sagradas em discussões sobre a natureza e na explicação da passagem de Josué. Vão brandando em respeito e encontrando nela pelo que dizem. Muitas heresias e, em suma, abrir um novo campo para me dilacerar. Mas começo a suspeitar que quem transcreveu talvez possa ter mudado inadvertidamente algumas palavras, posto que não me foi feito nem sequer o mínimo aceno de dificuldade por qualquer outro que tenha visto a referida carta. Esta mudança, unida com um pouco de inclinação para as críticas, pode fazer as coisas aparecerem muito diferentes da minha intenção. E porque alguns desses padres, em particular, este mesmo que falou, vieram aqui para fazer, como julgo, alguma outra tentativa com sua cópia da minha citada carta. Pareceu-me não ser fora do propósito enviar a Vossa Senhoria Reverendíssima uma cópia desta exatamente da maneira como a escrevi. Peço-lhe que me conceda o favor de lê-la junto com o
Gruenberg, jesuíta, matemático, insigne e ciência e fé, meu grandíssimo amigo e patrono. Até mesmo deixá-la com ele, se acaso parecer oportuno sua reverência fazê-la chegar, dada alguma ocasião, às mãos do ilustríssimo cardeal Bellarmino, no qual estes padres dominicanos deixaram entender que querem apoiar-se com a esperança de, pelo menos, fazer condenar livro de Copérnico, sua opinião e doutrina. A carta foi por mim escrita ao correr da pena, mas essas últimas agitações e os motivos que esses padres aduzem para mostrar os deméritos desta doutrina, donde merecer ela ser supressa, me fizeram ver algo a mais escrito em semelhantes matérias. Verdadeiramente, não só reconheço que tudo o que eu escrevi foi mencionado por eles, mas muito mais ainda, mostrando com quanta circunspecção é necessário proceder no que se refere às conclusões sobre a natureza que não são de fé, as quais podem chegar às experiências e às demonstrações necessárias, e quão pernicioso seria afirmar como doutrina definida nas Sagradas Escrituras alguma proposição da qual se pudesse ter alguma vez demonstração em contrário. Sobre estes tópicos, elaborei um escrito muito longo, mas ainda não o passei a limpo, de modo que possa dele mandar cópia a Vossa Senhoria, o que farei o quanto antes. Neste, o que quer que seja da eficácia de minhas razões e discursos, disto estou bem seguro de que aí se encontrará muito mais zelo para com a Santa Igreja e a dignidade das Sagradas Letras do que estes meus perseguidores. Posto que eles procuraram proibir um livro aceito tantos anos pela Santa Igreja, sem o terem eles não só jamais visto, como também nem lido ou entendido. Eu não faço outra coisa senão clamar que se examine a sua doutrina e se ponderem suas ações por pessoas muitíssimo católicas e entendidas, que se confrontem suas posições com as experiências sensíveis e que, em suma, não seja condenado se primeiro não for julgado falso. Se é verdade que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e errada. Não faltam na cristandade dos homens muitíssimo entendidos na profissão cujo parecer a respeito da verdade ou falsidade da doutrina não deverá ser proposto ao arbítrio de quem não está nada informado e que se sabe por demais claramente que está alterado por algum sentimento sectário. Assim como sabem muitíssimo bem muitos que de fato se encontram aqui e veem o curso das coisas e estão, ao menos em parte, informados das tramas e das combinações. Nicolau Copérnico foi um homem não só católico, mas religioso e cônego. Foi chamado a Roma sob Leão X, quando se tratava do Concílio de Latrão, da reforma do calendário eclesiástico, recorrendo-se a ele como um grandíssimo astrônomo. A reforma, no entanto, ficou sem ser decidida, só porque a duração dos anos e dos meses, dos movimentos do Sol e da Lua, não estavam suficientemente determinados, donde ele, por ordem do bispo de Fossobrone, que então estava encarregado deste problema, se entregou com novas observações acuradíssimos estudos a investigações de tais períodos. Conseguiu, em suma, tal conhecimento que não só ordenou todos os movimentos dos corpos celestes, como também conquistou o título de sumo astrônomo, cuja doutrina foi depois seguida por todos e, em conformidade com ela, foi ultimamente ajustado o calendário. Resumiu seus trabalhos acerca do curso e constituição dos corpos celestes em 6 livros, os quais deu a lume a pedido de Nicolau Schopenberg, cardeal de Capua, dedicando-os ao Papa Paulo II, e daquele tempo até agora foram vistos publicamente, sem nenhum problema. Agora, esses bons frades, só por um sentimento hostil contra mim, sabem que eu estimo esse autor, se gabam de dar-lhe o prêmio de seus trabalhos, fazendo com que seja declarado herético. Mas o que é mais digno de consideração, sua primeira manobra contra esta opinião foi deixarem-se dominar por alguns malquereres meus a que a pintaram como obra própria minha, sem dizer-lhes que ela já estava publicada há 70 anos. Este mesmo estilo vão utilizando com outras pessoas nas quais procuram incutir um conceito hostil de mim. Isto vai sucedendo de tal maneira que, tendo, faz poucos dias chegado aqui, Monsenhor Gerardini, bispo de Fiesole, nas primeiras visitas para todo o povo, em que se encontravam alguns amigos meus, prorrompe com grandíssima veemência contra mim, mostrando-se gravemente alterado e dizendo que se trata de fazer grande repreensão com suas alterezas sereníssimas.
já que esta minha extravagante e errada opinião dava bastante o que falar em Roma. Talvez a essas horas deverá ter feito o que deve, se é que já não o considerou ser fato dignamente conhecido que o autor desta doutrina não é de modo nenhum um florentino vivo, mas um alemão morto que a imprimiu já há 70 anos, dedicando o livro ao sumo pontífice. Vou escrevendo e não me dou conta de que fala a pessoa informadíssima desta questão, talvez tanto mais do que eu, quanto se encontra no lugar onde se faz o maior estrepetos. Perdoe-me a prolixidade, se não divisa nenhuma equidade. Da minha causa, conceda-me o seu favor e viver-lhe-ei perpetuamente agradecido. Com o que lhe beijo reverendissimamente as mãos e me recordo-lhe, servidor muitíssimo dedicado, e ao Senhor Deus peço que o acúmulo de felicidade. De Florença, aos 16 de fevereiro de 1615, da vossa senhoria muito ilustre e reverendíssima servidor, muitíssimo agradecido, Galileu Galilei. E assim, terminamos mais um episódio do Com Química das Crianças, onde exploramos o passado para entender o presente e vislumbrar o futuro da ciência. Foi uma ótima leitura, interessante e cheia de aprendizado. Esperamos que vocês tenham se divertido tanto quanto nós e que tenham aprendido algo novo. Muito obrigado a todos os ouvintes e até o próximo episódio.